Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Você já sabe, aqui nesse episódio, nesse podcast, a gente traz profissionais com extremo sucesso, bagagem, experiência e vivência para que eles possam compartilhar estratégias, histórias, insights para você poder pegar e aplicar e fazer a tua carreira acelerar. Eu sou Rodrigo Barbosa e eu falo muito que os profissionais que têm mais crescimento no mundo corporativo são aqueles que fazem a gestão da sua carreira como negócio, ou seja, se transformar em profissional SA. O mais louco é que antes desse episódio de hoje, que eu trouxe um convidado hiper especial, com certeza o que ele criou, tu já usou. Com certeza o que ele criou, você já ouviu falar e se tornou a maior referência do mercado quando a gente fala sobre recrutamento, seleção, inovação, tecnologia e tem impactado milhões, eu acredito, de vagas e empresas no mundo corporativo. Aqui no Brasil, eu não sei se em outros lugares do mundo, eu vou querer saber disso. Latina. Já América Latina? Alguns países, sim. Legal. Eu tô aqui com uma pessoa que criou, junto com a sua irmã e a sócia, Bruna, a Guppy. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Que privilégio ter você por aqui. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Muito feliz aqui. Espero que a troca agregue valor aí para quem está assistindo. Super obrigado de novo pelo convite. Ah, que legal. E se você conhece alguém que quer saber mais sobre processo seletivo, recrutamento, tendências, insights, o que está acontecendo no mercado, o que vai acontecer, já compartilha esse episódio agora com as pessoas que você conhece, porque vai agregar muito valor, tá? Guilherme, eu quero começar te ouvindo sobre a tua história. Tem tempo que eu não começo o podcast assim. Geralmente eu já começo no tópico, num assunto específico, mas a nossa conversa de bastidor eu falei, não, as pessoas precisam ouvir e conhecer isso. E é desde a empresa júnior que você começou lá atrás, consultoria, até construir o que você fez hoje. Cara, compartilha comigo a tua história, por favor. Que legal. Vamos lá. Cara, eu comecei, vou bem lá de trás para frente, assim, mas comecei estudando engenharia química, um curso com aquela influência positiva da família, sabe? Tipo, vai estudar engenharia, que vai dar tudo certo. Mas, cara, no segundo ano eu já falei assim, putz, não gosto disso. Não tenho vocação, talvez, para ser engenheiro. Entrei na empresa júnior, putz, recomendo para quem está fazendo faculdade, está fazendo um curso de formação, procurar algum tipo de atividade extracurricular. Para mim, foi a empresa júnior, que foi super bacana para ser um pouco menos técnico, um pouco mais um olhar para o negócio ali durante o curso de engenharia. Foi uma experiência super bacana, conheci pessoas muito interessantes que são grandes amigos profissionais até hoje. A gente trabalha comigo até hoje, que eu conheci na empresa júnior da faculdade. Então, foi uma experiência bacana. E logo em seguida, quando eu fui começar a procurar o meu segundo para o terceiro estágio, entrei numa consultoria. Já sabia, né, naquele momento, depois de trabalhar com a empresa júnior, já sabia que eu não ia querer ser um engenheiro na fábrica, realmente. Super admiro meus amigos que seguiram essa carreira mais técnica, mas entrei em consultoria porque já sabia que eu queria trabalhar com business de alguma forma, com negócio. E amei trabalhar com consultoria. Foi muito bacana trabalhar com consultoria de estratégia, de negócios. No final, você está no dia a dia do cliente, você aprende em um ano 1000 setores, 1000 realidades diferentes, 1000 culturas diferentes. Tem vários prós e contras nisso, essa é a verdade também. Então, ao mesmo tempo que você aprende pra caramba, você tá sempre lidando com gente diferente, você tá sempre tendo que se moldar um pouco a realidade de cada cliente, a cultura de cada cliente. Você é só o consultor ali, então é quase como se tivesse um pouco menos do seu próprio DNA e um pouco mais do recurso daquela empresa. Aprendi pra caramba, me desenvolvi pra caramba. Já nasceu uma pulguinha ali dentro de mim nessa época de consultoria que eu ficava um pouco assim, putz, eu sempre tenho que ser a cara do cliente, mas qual que é a minha própria cara? Qual que seria a minha cara se eu tivesse uma empresa? Já que eu tenho que ser a cara do próprio cliente, sabe? E um parênteses aqui, eu sou um homem gay. Naquela época, estar num cliente mais tradicional, de certa forma, putz, não abrir espaço para você ter uma conversa pessoal que de alguma forma pudesse ter algum tipo de viés negativo do ponto de vista do cliente. Então, isso já me incomodava um pouquinho, assim, putz, o quanto eu posso ser realmente quem eu sou, uma vez que a cada bimestre eu tô num lugar, num cliente diferente. Mas, enfim, sem dúvida, muitos prós, aprendi e me desenvolvi bastante. E construindo essa carreira em consultoria, tava numa época, acho que 2015, viajando pra caramba, fazendo alguns projetos fora de São Paulo. E eu morava com a minha irmã, que é a Mariana, minha sócia e cofundadora da Guppy, CEO. E um belo dia, ela me ligou e falou, vou sair da empresa que eu tô para começar uma outra empresa. Ela tinha uma super carreira, muito bem
construída e direcionada numa multinacional, trabalhava com RH, ela cuidava de todos os processos de RH nas fábricas dessa empresa na América Latina. Então ela sentia super na pele o desafio de contratar rápido, contratar certo, reduzir turnover, esses desafios que a gente queria resolver depois com a Gup, ela sentia na pele. Ela me ligou e falou, vou sair para começar uma empresa que eu tive uma ideia aqui. E aí eu falei, vai nada. Olha que beleza. Eu tentei não fazer a Gup no começo, falei, vai nada. Fica quieta, tá super bem encaminhada aí, não. Nossa, nosso pai vai te matar se você sair para empreender agora, que isso. Mas passou 2 dias, a gente morava juntos, né, igual eu falei, mas passaram 2 dias, já tinha uma lousa no nosso apartamento, a gente ficava virando noite, estudando mercado, estudando proposta de valor, tentando estudar que tipo de ferramentas, tecnologias já existiam, porque desde o começo da concepção da ideia, a gente já sabia que tinha que ser por meio de tech para ser um processo escalável, a gente apostava em inteligência artificial, depois eu conto um pouquinho mais nisso, nesse começo. Então, nesse começo ainda fiquei uns 6, 7 meses na consultoria. Ela convidou a Bruna para serem as 2 cofundadoras juntas. A Bruna cuidava de todos os processos de recrutamento nessa empresa na época, então sentia mais a dor do talent acquisition, de contratação realmente, numa multinacional de volumes absurdos de vaga. Passaram 2 meses, a gente tá morando os 3 juntos no apartamento, mas assim... Versão all-in. Tudo, ou vai tudo dar certo, ou a gente começa do zero de novo depois. Vendemos carro, moramos os 3 juntos. Cara, assim, tudo que a gente pensava era numa dinâmica de como é que a gente vai fazer esse negócio dar certo, mas ainda, depois a gente troca mais um pouco disso, mas ainda sem muita referência, porque a gente não sabia muito bem nem o que a gente queria fazer. A gente sabia que tinha um problema, que era a dor que elas viviam nesse mercado, elas viviam essa dor. As meninas, para contratar um trainee, por exemplo, abriu um programa de trainee, 70 mil papéis. Não é uma forma de dizer. Ah, Guia, que jeito de dizer? Não, é um número. 70 mil papéis em cima de uma mesa. Putz, vou contratar um operador de máquina nessa indústria. Cara, assim, era 500 papéis em cima de uma mesa. Os papéis que tu fala são os currículos? Currículos. Então, como é que elas, que eram RH, tomavam a decisão? É que hoje a gente... muitas vezes nem lembra como... Tem um pouco de glamorização também, né? Do como era a época mais humana no passado. Mas isso era verdade no passado. Era um monte de papel em cima da mesa e o RH tinha que escolher um papel. Porque ele não vai fazer 500 entrevistas, então ele tinha que escolher 3 papéis para fazer uma entrevista. Como ele escolhia antigamente? Cara, era ordem alfabética? Será que é justo olhar em ordem alfabética? Ordem de chegada? Será que é justo olhar o último papel primeiro do que o último papel? Ou com um monte de filtros cheios de vieses. Ah, quem se formou sei lá onde, quem fez sei lá o quê, carregado de vieses. Então, era essa dinâmica que incomodava elas ali, que cuidavam realmente de processos de recrutamento nessa empresa. Eu, na consultora que eu trabalhava, eu até era um responsável junto com uma outra sócia aqui na base de São Paulo, num nível de complexidade muito menor do que elas nessa grande empresa, sem dúvida. E aí esse foi o começo, começar a entender como a gente ia resolver esses problemas. A solução, que era a plataforma, a Gup, a nossa primeira versão, a gente não tinha concebido ainda. A gente sabia que tinha uma dor e que que não tinha ninguém que estava conseguindo resolver. E foi ali que a gente foi começar. É legal, eu anotei alguns pontos aqui. Primeiro, a gente estava conversando aqui antes de começar, de fato, o episódio, sobre os bastidores que ninguém tem acesso. Uhum. Porque é legal quando a gente olha hoje a Gup, e assim, não tem ninguém que não conheça a Gup hoje quando fala de mundo corporativo. Só que olha a história do começo da Gup, da louça, né? Do carro vendido, do mesmo apartamento. E tu me falou um negócio que foi interessante e que conectou com a minha história e eu acredito que tem alguém ouvindo que precisa ouvir isso. Que quando eu fui tomar a decisão de sair da AstraZeneca, na época, para fazer o que eu faço hoje, trabalhar com palestras, mentorias, treinamentos, eu fui para zero. Só que eu me fiz uma pergunta que mudou o jogo, que eu falo o seguinte, beleza, qual o pior cenário? O pior cenário é tudo dar errado. E se tudo der errado, o que é que pode acontecer? Eu vou pegar um baita de um aprendizado, o meu histórico passado e eu volto pro mercado. Então tem gente que não chega no próximo nível por não ter a coragem e a decisão de fazer isso. E a provocação que eu fiz eu vou me dar 6 meses e não tem o pensamento de olhar para trás. Eu não sei como é que vocês fizeram isso, dentro da realidade disso, mas o quão foi desafiador, porque mais do que olhar o glamour de hoje, Sim. é entender o ponto de importância desse começo. Sim. Nesse começo eu falei de nós 3, né? Tem um quarto cofundador que é o Robson. Depois desse comecinho a gente encontrou ele porque ele trabalhava com uma startup de inteligência artificial. Ele
Ele é o nosso cofundador técnico ali, porque nós somos 3 pessoas de negócios desenvolvendo tecnologia. Quem era a pessoa que gostava de tecnologia era ele. Então, depois que nós 4 nos juntamos, a gente fez exatamente esse acordo, cara. A gente falou, gente, a gente vai colocar... A gente acredita no problema do mercado. Pra gente tinha um problema muito claro. Cara, existe uma dificuldade de contratação, existe um processo super manual, offline, presencial, principalmente nas grandes empresas. Quando a gente olha para os mercados mais desenvolvidos, era um mercado já com muito potencial em termos de tecnologia, já aplicando várias soluções, e a gente num país subdesenvolvido, com taxas de desemprego super altas, então, assim, com uma dor de empregabilidade que tem outras complexidades, um problema de educação, de base no Brasil. Então, pra gente, assim, cara, tem um problema aqui, e não é que a gente vai resolver todo o problema, porque a empregabilidade no Brasil é um problema core de governamental, mas a gente consegue endereçar parte desses problemas. Então, a gente acreditava no propósito. E a gente fez um acordo. A gente vai colocar 100% da nossa energia, 120% da nossa energia por 2 anos. A gente fez conta, se precisasse ficar 2 anos sem ganhar dinheiro. Cara, assim, acho que, lógico, estávamos, sem dúvida, numa posição já de privilégio, porque já tínhamos juntado um certo recurso. Somos pessoas privilegiadas, sem dúvida, por termos tido boas educações, que nos deram esses recursos para conseguir fazer esse investimento. Mas ainda assim, não vou dizer, exigiu coragem da gente, cara, tomar essa decisão naquele momento. Hoje o mercado, depois a gente fala se fizer mais sentido, mas, cara, hoje esse mercado de work techs, HR techs, startups, soluções para RH, força de trabalho, hoje ele é um mercado muito, entre aspas, sexy. Tem várias soluções. A gente mapeia o mercado, tem soluções incríveis surgindo toda semana. Cara, 10 anos atrás não tinha ninguém. Assim, era muito... ninguém não, tinha muito menos, era um mato muito alto. Sim. Não tinha tese de investidores para fazer um investimento de R$1 milhão. Não que seja baixo, mas, cara, enquanto fintechs já captavam investimentos de 500 milhões, de 600 milhões, RH não captava nem 1 milhão há 10 anos atrás. Então, assim, era um mercado pouco sexy, essa é a verdade. E uma categoria de produto que era incipiente. Então, a gente acreditava no problema, a gente falou, em algum momento alguém vai resolver esse problema. Então, a gente tem que resolver antes de alguém tentar resolver. Mas, cara, foi muita insegurança, muita bateção de cabeça, sem dúvida. Teve um momento, depois a gente troca mais, mas teve um momento no comecinho da Gup, acho que no nosso primeiro ou segundo ano, que eu me lembro que, cara, a gente chegou um momento que a gente olhou no caixa da empresa, a gente já tinha uns 10, 15 funcionários, e a gente falou assim, gente, a gente tem caixa para a empresa viver mais 2 meses. Ferrou. O que a gente vai fazer? Nós tiramos o nosso salário, a gente falou, então a gente vai dar o nosso salário, a gente vai ficar, se precisar, mais 1 ano sem ganhar salário, a gente estava ganhando salário de novo há 1 ano, dos 2 que a gente tinha feito a conta, se precisar, a gente vai ficar mais 1 ano sem ganhar salário para conseguir sustentar os Guppers aqui. Nessa época a gente já morava não mais juntos, a gente volta a morar junto nós 4 para conseguir, se precisar, pagar o salário da galera até a gente conseguir sair dessa situação. No final deu tudo certo. Tá. De todas essas histórias, qual é o momento mais difícil para você? Quando você olha para trás... as perguntas são provocativas, sim, tá? Sim. Olha para trás e fala, aquele dia foi o mais difícil. Cara, eu acho que tiveram... Assim, difícil eleger um momento muito difícil. Acho que tiveram vários momentos muito difíceis. Eu acho que os momentos como esse que eu acabei de citar, e eu falo um pouquinho mais, mas sempre são momentos em que a gente se sente vulnerável, com medo do que pode acontecer para a empresa e como ela vai impactar nas pessoas. Cara, nesse momento que eu falei, no nosso primeiro, segundo ano, a gente sabia que se a gente não conseguisse sair do outro lado, putz, cara, assim, temos que aumentar a venda, temos que captar um investimento, temos que conseguir gerar mais recurso aqui para a empresa, sabe? Acho que 2017, 2018. Cara, aqueles 10 funcionários que tinham topado esse sonho com a gente, cara, talvez não estivessem mais lá no mês seguinte se a gente não tivesse conseguido fazer isso. Então, acho que para mim, os momentos mais difíceis são esses momentos que a gente olha e fala assim, se eu não conseguir, por meio das pessoas, claro, porque nós 4 não resolvemos nada sem o time, mas se a gente não conseguir sair do outro lado desse problema, o impacto não é só pra gente, é um impacto grande para todas essas pessoas que estão confiando na gente. Naquela época eram 10, hoje são 700. Então, essas 700 hoje que acordam todos os dias e falam, pô, eu quero trabalhar aqui. Cara, assim, se a gente não conseguir sempre sair do outro lado de um problema grande, o impacto
É pra gente e é pra 700. Sim. Esses são os momentos que a gente se sente mais vulnerável, né? Essa história lá atrás, nesse momento, 2017 e 2018, que a gente fez esse pacto, a gente falou, putz, então vamos ficar X meses sem ganhar salário pra conseguir pagar o salário das pessoas. Meu sócio comeu... A gente sempre conta essa história, porque ele comeu tanto miojo por tantos meses seguidos que ele foi parar no pronto-socorro, de tanto miojo que ele comia com um temperinho ali, porque, enfim, a gente ficou um tempão sem tirar o salário pra gente de novo. Mas no final deu tudo certo, a gente captou, isso foi um pouquinho antes, acho que da gente captar a nossa primeira rodada de investimento, depois a gente captou uma rodada relevante, deu para investir mais em growth, deu para investir mais em tech, e a gente conseguiu escalar mais. Tá. E uma outra pergunta por um outro prisma que nem sempre a gente para refletir nisso, mas desses momentos mais afiadores, o que é que Gui mais se orgulha? De você mesmo. Eu não tô falando nem do negócio, é de você, porque eu falo que a nossa carreira é o nosso negócio. Sim. E aquilo que acontece na empresa, no nosso crescimento profissional, depende da gente. O que é quando tu olha pra trás e você fala, poxa, parabéns, Gui. Orgulho. Cara, eu sinceramente me orgulho do como a gente lida nessas situações difíceis com as pessoas. Assim, situação difícil... Todos nós, o tempo todo, 24 horas, a gente enfrenta. Eu tenho zero intenção de glamorizar que essas foram as mais difíceis, o que outra pessoa passa. Foram difíceis pra gente, na nossa realidade. E cada um passa pelas suas. O como a gente escolhe reagir na situação difícil e o como essa decisão impacta nas outras pessoas é o que eu acho que é o core, assim. Porque você pode tomar uma decisão de fazer do jeito A, mas não dá transparência para as pessoas... Ou fazer do jeito A e tomar uma decisão difícil que passa por cima das pessoas de uma maneira que falta ética. Eu acho que o que mais me orgulha é ter passado por essas situações de uma forma que eu me orgulho do como a gente lidou com as pessoas. Cara, assim, durante a pandemia, todas as empresas, sem dúvida, super vulneráveis, por exemplo, vou dar outro exemplo. Várias empresas, sem dúvida, muito inseguras com como elas iam passar por um momento super turbuloso. Cara, mas... Como que a gente vai continuar crescendo, como a gente vai reter nossos clientes, como que a gente vai engajar o nosso time. Cara, eu tenho muito orgulho do como a gente foi transparente com o nosso time, sabe? A gente pôs todo mundo na sala, tinha 120 pessoas na época na Gup, falou, gente, a gente tá com esses medos. A gente tá morrendo de medo. Cara, isso aqui, a gente tá com medo de não dar errado. Isso daqui, a gente não sabe como vai ser. Isso daqui, assim, se a gente não... A gente vai ter que entrar num modo de sobrevivência, porque se a gente não entrar no modo de sobrevivência, a gente precisa que vocês... entendam e queiram também, se vocês quiserem estar nesse modo de sobrevivência com a gente, porque senão o risco é para todos nós aqui. Vocês topam isso com a gente? Eu acho que dá para... Tem momentos que o corporativo, a alta liderança, quer passar uma imagem de segurança, de confiança. Herói. E você, herói, que você não põe as pessoas no mesmo lugar e fala... E tem um papo transparente, difícil, real. Fala assim, cara, me ajuda, tá? O negócio tá pegando fogo, vamos junto. E eu acho que a gente sempre tentou ter esse tipo de postura, assim, que quando é pra celebrar pra caramba, e pra ficar muito feliz, mas quando é pra ter a conversa mais difícil possível, a gente vai ter ela de uma forma brutalmente transparente, que não significa faltar respeito, mas pra conseguir garantir que a gente tá no mesmo barco. Isso acho que nas situações difíceis a gente conseguiu fazer bem com o time. Poxa, é muito legal ouvir isso, sabe? Eu penso muito parecido com isso, porque um dos pontos que eu levo nas mensagens que eu carrego existe superpoder na vulnerabilidade dos líderes. Uhum. E esse exemplo que você trouxe foi perfeito, assim, de encaixar. Disse, tô com medo disso, não sei isso, preciso disso, quem quer, a gente vai estar junto. Então, essa imagem, eu vou te mostrar depois uma imagem que eu coloco assim, é como se você estivesse olhando no espelho e querendo do outro lado se ver como um super-homem. Onde, na verdade, o teu time do espelho ali quer olhar pra você e ver que você tá fechado com eles, que você não sabe, que pede ajuda. E dá pra entender a essência desse crescimento no olhar das pessoas. É legal ouvir isso, porque a tua resposta sempre se conecta com isso. Gente, pessoas, resolver um problema, dor, Cara, o tempo inteiro. Porque no fundo tudo é sobre pessoas. Tudo. Cara, se a gente fala isso na Gup, você pega qualquer problema de qualquer empresa, você faz 5 porquês para esse problema, é alguma coisa de pessoas. Ou é um problema de engajamento, ou um problema de contratação, ou a pessoa não está bem capacitada, ou a pessoa não está na cadeira certa. É a pessoa certa, mas ela não está na função certa e cabe ao líder conseguir reconhecer isso para movimentar a pessoa. Então, no fim, tudo sobre gente. Há 10 anos atrás, você poderia até se destacar do concorrente se você tivesse o software A ou B. Cara, hoje ninguém mais se destaca por causa de software, de tecnologia. Olha aí o quanto de acesso a conhecimento a gente não tem hoje em dia. Hoje a gente se destaca
se a gente tem gente engajada, gente com vontade, as pessoas certas. Então, no final, tudo é sobre pessoas. E essa conta tem que fechar para as pessoas também, não só para a empresa. Total. Uma pergunta, responde com sinceridade. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Com sinceridade. Não é assim, com sinceridade. É sério, é sério. Pergunta leve, assim. Perguntinha leve. Cara, eu acho que a gente tem noção, mas a gente frequentemente se esbarra percebendo o que a gente tá fazendo também. Assim, voltando pra gente mesmo e falando, caralho. Opa, só tem um palavrão aqui. Falando caramba. Falando nossa. Falando, nossa, peraí. Isso aqui que tá acontecendo, tá sob o nosso controle ou só tá acontecendo? Vamos investir mais ou vamos investir menos? A gente começou com recrutamento e seleção. Cara, depois a gente foi para vários produtos de RH. A gente tem produto de treinamento, de engajamento, de gestão de performance. Sinceramente, quando a gente começou a Gup lá atrás, há 10 anos, não era essa visão. A visão foi moldando com o tempo, a cultura foi moldando com o tempo. Então, assim, cara, eu acho que por mais que a gente tenha uma visão, eu acho que a gente está sempre aprendendo e renovando o como chegar nessa visão com os aprendizados de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, que são mutáveis por causa das pessoas, por causa dos comos, por causa do mundo. Cara, o mundo mudou tanto nos últimos... Para quem trabalha com workforce, força de trabalho, RH, cara, nos últimos 5 anos mudou tudo. Ninguém sabia que a gente está discutindo agora. É híbrido, é presencial, é remoto? O que é burnout, saúde, bem-estar? Cara, o mundo mudou pra caramba. Então, acho que os comos a gente está sempre aprendendo. Acho que a gente sabe a visão, assim, e ainda tem muito que a gente possa fazer. Eu gosto de fazer essa pergunta porque quando eu trago executivos assim, eu gosto de provocar porque nem sempre a gente para olhar o que a gente está fazendo. Principalmente quando a gente está numa posição mais alta, é sempre, às vezes, o próximo, a visão, onde chegar, a construção. E eu falo que qualquer profissional tem que olhar para a carreira dele e ter orgulho do que fez, admiração pelo que se tornou e confiança daquilo que ainda vai acontecer. Legal. Porque quando a gente olha hoje, provavelmente você olha, poxa, a Gup tem esses desafios. Nenhum vai ser maior do que a lousa, o quarto e os miojos lá, entendeu? É desafiador isso. E é importante a gente ter noção. Só que ao mesmo tempo que como é construir rapidamente um negócio que rapidamente cresce muito com as pessoas e que fala sobre pessoas para impactar a área de pessoas das outras empresas. Inception, né? É isso. Como foi isso, assim? Velocidade de construção, time forte, cultura forte. Como foi construir isso na velocidade que vocês fizeram? Cara, eu acho que quando a gente começou, igual eu falei, assim, esse mercado de software, de tecnologia para recursos humanos ainda era bastante incipiente. Tinham ótimos players, ótimos fornecedores, mas ainda era bastante incipiente. Então, primeiro ponto, acho que a gente viu oportunidade. Putz, o lado ruim, o copo meio vazio não tem muita referência, não tem muito benchmarking, a gente não sabe muito bem por onde começar. O copo meio cheio a gente pode ser essa referência, essa autoridade, se a gente conseguir construir confiança nesse mercado. Então, vamos pegar e a gente ser esse player que se torna a referência. Então, cara, a gente estudou muito do que o que estava acontecendo nos outros mercados, o que essas plataformas, essas soluções faziam em mercados mais maduros, mas também em países que sofriam com complexidade de empregabilidade como o Brasil. Então, não adianta se comparar com o software de recrutamento na Dinamarca. Como é que a gente entende o que está acontecendo na Índia? Como é que a gente entende o que está acontecendo em países que têm outros tipos de complexidade que, de alguma forma, a gente consegue abstrair um pouco para o nosso contexto aqui no Brasil. Posso fazer um parêntese? Claro. Tua bagagem de consultoria ajudou nisso? Acho que ajudou. Acho que nós 4 somos bem complementares. Acho que isso para mim, esse era um dos pontos aqui. Acho que para mim, essa acho que o que eu consigo agregar isso, conseguir trazer uma visão um pouco mais macro e quebrar um problema. Cara, as meninas têm uma bagagem de RH, assim, de gestão, de recursos humanos, que não conheço outra referência, e meu sócio com a bagagem de tecnologia, de inteligência artificial. Então, acho que a gente se complementou e acho que isso, para mim, é chave do sucesso, você sempre estar perto de pessoas muito boas, que você se sente um pouco intimidado, mas positivamente estimulado a querer ser melhor, sabe? Putz, como é que eu me melhoro para conseguir estar no nível dessas pessoas aqui? E eu acho os meus sócios incríveis, assim como eu acho as pessoas que trabalham comigo incríveis hoje. E acho que nesse momento lá atrás era isso. Putz, tem uma oportunidade pra gente ser esse player. Então, cara, a gente investiu muito em educação para esse mercado de RH, em conteúdo, em eventos. Como é que a gente
mostra para essa área de recursos humanos o que mais dá para fazer por meio de IA. Quando há 10 anos atrás, a gente está falando mais de IA agora, mas, cara, 10 anos atrás ninguém falava disso. E a gente já afincou essa bandeira e falou, é por meio de inteligência artificial que a gente vai fazer essa entrega de valor aqui. Então, teve um desafio de posicionamento, de cara, fincar a bandeira onde ninguém estava fincando, mas fazer isso rápido para conseguir entregar valor. Porque você conta uma história bonita, mas você não consegue entregar o software, não consegue entregar a plataforma, putz, muito legal, ninguém vai confiar em você. Então, teve um desafio de todas as áreas estarem... Todas as áreas, nessa época, 4 pessoas, depois 10, depois 15, depois 20. Mas todas as áreas estarem muito comprometidas em conseguir ter a velocidade, o senso de urgência, a resiliência de entregar na velocidade que a gente queria crescer. Cada área entregando a sua parte, né? De uma forma em conjunto. E eu acho que a gente sempre se apoiou muito na cultura, cara. Sinceramente, para mim, não é papinho bonito. Tipo, eu realmente acho que cultura... Porque é sobre pessoas, a gente falou. Pessoas são os maiores diferenciais de uma empresa para outra. Mas se a cultura não for forte, as pessoas não se orquestram da forma como a empresa precisa. Então, a cultura tem que ser forte. Isso eu tenho muito orgulho. Acho que a nossa cultura sempre foi o maior motor do nosso crescimento. Pessoas muito boas, com uma cultura forte. E essa clareza de, cara, a gente vai ter que ser mais rápido e fincar essa bandeira nesse mercado antes de outros players. Fez sentido? Total. Total. E hoje, assim, quando o Guilherme olha a rotina dentro do trabalho da Gup e o impacto que ela tem conseguido fazer no mercado. Assim, a grande contribuição que a Gup consegue trazer para as empresas e para o mercado como um todo. Qual é hoje, no nível que está hoje, na necessidade que tem hoje? Cara, hoje eu tenho... Os nossos números, parece... Não vou querer ficar sendo publicitário aqui na fala, mas... pô, assim, isso me orgulha... Eu vou falar 2 ângulos aqui que me orgulham muito. Cara, me orgulha muito que a gente consegue fazer de impacto realmente... Nesse desafio que envolve empregabilidade de forma geral. Vou dar números reais, assim. Todo mês, 100 mil vagas são abertas na plataforma. 100 mil. 120, desculpa. Uma média de 120 a 115 a 120 mil. E todo mês, mais de 100 mil vagas são fechadas com pessoas que são contratadas. Putz, isso dá muito orgulho pra gente, cara. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma fatia do mercado, né? Tem muita gente, tem muita inscrição, tem muita procura. As plataformas, elas deram mais visibilidade para isso, né? Antigamente, você deixava o currículo num posto de trabalho e você não sabia o que acontecia com o seu currículo. Você não sabia se você ia passar por 10 etapas ou por 5. Você não sabia se você ia ter entrevista ou não ia ter entrevista, ia ter teste ou se não ia ter teste. Acho que as plataformas, tecnologias, eu gosto de sentir que nós ajudamos a puxar essa barra, deram mais transparência para as pessoas, pelo menos, saberem pelo que elas vão passar. Cara, hoje você entra numa plataforma, você entra na Gup, você fala assim, você pode ficar frustrado porque você vai achar que é muita etapa. Uhum. Putz, 5 etapas, 6 etapas, mas antigamente você nem sabia quantas etapas eram. Então, acho que tem um ângulo, assim, de democratização, pelo menos da chance. Putz, cara, eu tô aqui em São Paulo, se a gente abrir o computador agora, eu me aplico em 1 minuto numa vaga no Amazonas. Então, tem um lado até um pouco legal, assim, de democratizar a chance, de dar transparência, e essa dimensão do impacto me orgulha bastante. Putz, 100 mil pessoas que são contratadas todos os meses. E a gente foi crescendo para outros produtos, né? Tem uma ordem de 500 mil pessoas que são treinadas todos os meses com os produtos de treinamento. Tem uma ordem de 300 mil pessoas que são escutadas todos os meses com o nosso produto de engajamento, que as empresas usam para fazer pesquisas de NPS, engajamento de colaboradores. Isso tudo me dá bastante orgulho, essa dimensão de impacto positivo, embora eu saiba que ainda é um desafio gigantesco para a gente, porque a gente também tem muito que melhorar. Zero ambição aqui de falar que não tem oportunidade, tem muita oportunidade para a gente melhorar. E tem muita oportunidade para esse desafio de empregabilidade como um todo no Brasil, cara. A gente está discutindo... a gente discute empregabilidade no Brasil o tempo todo. A gente está discutindo... Abre qualquer rede social nos últimos meses. Cara, a gente está discutindo escala 6x1. A gente ainda está discutindo países e empresas que estão tirando metas de diversidade e inclusão dos seus objetivos de negócio. Então, ainda tem muita discussão. Ou seja, ainda tem muito trabalho para ser feito. A gente sabe aonde a gente quer impactar. Em mais contratações, em mais engajamento, em mais diversidade, porque isso está no nosso DNA desde sempre. E um outro ângulo que me orgulha bastante é o ângulo da empresa, das pessoas. Cara, assim,
Quando a gente faz um evento e vê 700 pessoas, isso... Evento interno, né? Um evento interno, assim, putz, isso me toca, assim, putz, 700 pessoas que acordam e falam, eu quero trabalhar aqui, putz, porque eu confio nessa visão, nesse propósito, isso pra mim é um lado romântico, assim, quando acredito putz, de alguma forma, isso se conecta com um tipo de impacto que essas pessoas querem fazer junto com a gente. Isso também acho muito legal. É legal. Olhando de fora, eu gosto às vezes da bagunça que a Bruna leva. Nas festas e confraternizações, você já acompanha de banda. Eu acho muito legal. Puta, essa aí é... Que gera uma baita conexão, né? Gera uma baita conexão. Já fomos expulsos de todos. A gente já passou por várias aceleradoras, programa de residência. A gente quase foi expulso de todos. Porque eu falei que nós somos 4 cofundadores bem complementares. A Bruna é aquela que toda festa sobe na mesa. E não sei o que, não sei o que. A gente já foi expulso de quase todas. Hoje, agora, a gente tá no prédio ali perto da Paulista. Já levamos uma chamada de multa que você não tá entendendo. E toda vez ela sobe na mesa de novo e faz bagunça. Hoje mesmo ela tava lá com um pandeiro. Hoje, batendo o pandeiro na mesa. Mas acho que essa energia chega no time pro time trazer essa velocidade, né? Que é o que você falou, assim, da vibração, da comemoração, proporcional ao tamanho das conquistas. Eu acho que isso é legal, né? Dá o senso de, poxa, a gente tá chegando, a gente tá fazendo, né? Sempre tem mais, assim. E o mais, tem um... O sempre tem mais o que fazer. Eu sei que ele tem um lado que é... Putz, assim, então... Sempre é tirar mais das pessoas. Sempre é esperar mais das pessoas. Tipo, tem um ângulo, assim, que se a gente não toma cuidado, ele vira... negativo. Putz, o fazer mais tem que ser tomado um cuidado. É o como fazer, é o como se dar recursos para as pessoas fazerem. Tipo, não é fazer mais sem nenhum recurso. Quais são os recursos? Quais são as pessoas? Qual que é o investimento? Qual que é o treinamento, a capacitação? Como que é a política de compensation, de benefício, de remuneração? Assim, tudo é uma contrapartida porque a gente está doando o nosso tempo e ninguém dá o tempo de graça. Então, esse querer mais, ele tem que vir de suporte de investimento. Mas eu gosto de acreditar que pra gente ainda tem muito espaço para crescer. E eu gosto muito de ver as pessoas que ainda acreditam que tem muito espaço junto com a gente para fazer isso. Tá. Como é trabalhar com a irmã? É ótimo. Você trabalha com a sua esposa. Olha que delícia! Trabalhar em família. Pra pensar na resposta, né? Brincadeira. Cara, assim, eu acho que a gente aprendeu a trabalhar tão bem juntos, depois de 10 anos também, assim, ou a gente trabalhava muito bem juntos ou não tinha mais família, né? Assim, almoço de domingo no climão. Então, tem que aprender a trabalhar junto. Mas eu acho que a gente realmente conseguiu separar muito bem, assim. Desde o começo, a gente colocou... Cara, a gente já morava junto. Começando a empresa juntos, morando juntos. Cada um no quarto na frente do outro. Então, a gente tinha combinados muito claros também. Cara, assim, na hora de não falar de trabalho, não vamos falar de trabalho. Na hora de falar de trabalho, a gente não fala de mais nada. A gente vai falar só de trabalho. A gente vai pôr muita energia no horário que tem que pôr. E a gente vai realmente... virar a chave, virar irmãos no momento que tem que virar. Então, pra gente foi isso. Acho que a gente aprendeu esse modus operandi. A Mari e a Bruna são um casal, elas têm uma filha. Então, elas também aprenderam entre elas a separar o momento de trabalho com o momento da vida pessoal, familiar delas. Eu acho que hoje eu realmente não vejo um ângulo negativo, assim. Acho que como a gente aprendeu a fazer desde o começo, você conhece a pessoa, você sabe o que pisa no calo dela, o que não pisa no calo dela. Mas se você colocar regras estabelecidas, dá pra ser fluido. Eu acredito que trabalhar em família... Uma lágrima aqui. Tranquilo. Não, mas trabalhar em família é pra pouca gente. Porque tem que ter cabeça boa, maturidade boa e saber fazer essas divisões. Porque o que não pode é o trabalho impactar a família. Perfeito. E do aspecto de estar acima daquilo que é a família. Perfeito. Porque a gente pode ser sócio e ex-sócio. Mas não existe ex-irmão. Não existe. Pra mim, não existe. Então, eu concordo super. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Legal. Mas, com certeza, quem tá ouvindo a gente tá aqui no meu ouvido falando, Rodrigo, pergunta pra ele, pergunta pra Guilherme. Como funcionam os bastidores de avaliação da GUP? E eu vou fazer a primeira pergunta com viés do candidato. Tá. Me explica um pouco mais. Legal. Então, eu vou falar da solução de recrutamento, né? Tem várias soluções. Vou falar do recrutamento, que é o mais conhecido, eu acho que é onde surge um pouco mais de dúvidas também. Então, o que acontece as pessoas se aplicam nas vagas. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Traz a visão candidato e visão empresa. Legal. É legal que a gente traz esses dois pontos. Acho que eu vou começar... Eu vou fazer um mix. Posso fazer um mix? Eu vou falar da visão da empresa. Bora.
o que acontece com a pessoa candidata e Show. fechar com a empresa depois. Então, a Gup é um software, é uma plataforma. Do outro lado da tela, sempre tem um ser humano do RH da empresa, ou um gestor, um líder da empresa, que comprou o software e que vai, por exemplo, abrir uma vaga. Então, dentro da plataforma, ele vai abrir a vaga. O que é abrir a vaga? Vai colocar a descrição do cargo, vai colocar a descrição de quais habilidades ele está buscando para aquela função. Tem um processo que, pensa numa grande empresa que o coordenador abre a vaga e tem que passar por um fluxo para o gerente aprovar, para o diretor aprovar, a vaga gera um código, tem todo um fluxo de trabalho ali dentro da plataforma para que essa vaga possa estar aberta, que é um trabalho de fazer dentro da plataforma ali. Quando o RH, o gestor, abre a vaga, ele divulga essa vaga dentro da plataforma também, então ela consegue aparecer em job boards, bancos de currículo, redes sociais, LinkedIn. Então tem formas dele pulverizar a aparição dessa vaga na página de carreiras do site dele, por exemplo. Até o momento que, agora sim, virando a jornada para a pessoa candidata encontra essa vaga. Ela pode encontrar essa vaga no site da empresa, no nosso portal. A gente tem um portal, portal.gup.io. Putz, tem a vaga de todos os clientes que ficam abertas lá. Putz, encontrei uma vaga no LinkedIn, num banco de currículos, no portal. Vi a descrição da vaga, quero participar dessa vaga, vou me aplicar nessa vaga. Quando a pessoa candidata vê a vaga e se inscreve na vaga, ela vai fazer o processo que a empresa desenhou nessa abertura da vaga, porque a empresa escolhe como ela quer fazer a seleção. Eu quero fazer essa seleção, eu vou contratar um analista de marketing. Então, eu vou fazer uma etapa de teste de cultura, eu vou fazer uma etapa de case para ele construir um blog post para eu ver como é que ele faz isso na prática, uma entrevista com o gestor, com o RH e uma entrevista com o gestor. Então, essas 4 etapas que eu, de uma forma fictícia, mas sei aqui, cada RH, cada gestor monta dentro da plataforma. Tem um super desafio de ajudar as empresas a fazerem processos que são enxutos, e a gente sabe, tem muitas empresas que têm um desafio de, como é que eu reduzo o número de etapas, como é que eu escolho as melhores etapas, os melhores testes. Então, a gente tem treinamentos, capacitações, para que as empresas possam tomar as melhores decisões ali do ponto de vista de experiência e elas que escolhem como é que elas querem fazer esse processo. Então, abrir a vaga, o André encontrou essa vaga que eu falei aqui e ele vai participar do processo, se aplicou para a primeira etapa, ele vai fazer o teste de lógica e a empresa vai recebendo essas pessoas que estão se aplicando dentro da plataforma. Aonde está a inteligência artificial? Putz, e a inteligência artificial que a gente tanto está falando? A inteligência artificial, ela ordena essas pessoas, ela coloca essas pessoas numa ordem de compatibilidade com essa vaga. Então, imagina que você recebeu, igual eu falei, 10 currículos. Eu consigo olhar 10 currículos. Mas a verdade é que as empresas recebem 200, 300, 500, 1000. Cara, tem vaga que uma empresa abre uma vaga e recebe 5.000 currículos. Eu abri uma vaga no meu time esses dias de designer. Tinham 3.000 pessoas aplicando em uma vaga. E não é que a vaga ficou aberta há 3 meses. A vaga em 3.000 pessoas aplicadas, uma vaga aberta em 3 semanas. Então, a verdade é, antes das plataformas, as empresas já não olhavam esses currículos. O que a inteligência faz é pelo menos dar uma primeira chance para todo mundo. Sempre tem a ótica do positivo e a ótica do negativo. A ótica do positivo é, todos os currículos vão ter uma primeira chance, porque todos eles vão ser lidos pelo menos uma vez pela IA. Por essa compatibilidade de habilidades, com descrição, com experiência, com pré-requisitos do que a empresa colocou. E aí a empresa recebeu ali 100 pessoas, encontrou o currículo do André, e aí ela pode, se ela quiser olhar os 100, ela pode olhar os 100. Se ela quiser olhar 5.000, ela pode olhar os 5.000. E aí ela vai movimentando o André e as pessoas nessas etapas. Passa um conjunto de pessoas para o teste, passa um conjunto de pessoas para a entrevista, até encontrar a pessoa que vai ser contratada, movimenta a pessoa para contratação e fecha essa vaga. Tem um super desafio nesse meio dessa história toda que eu falei, que é a comunicação com as pessoas. As empresas têm que dar feedback, as empresas têm que avisar as pessoas, deixar a vaga que está aberta realmente aberta, fechar a vaga que já foi fechada. Então, a gente sabe que tem um desafio de comunicação, de engajamento, e aí cabe a gente, junto com as empresas, isso que a gente falou no começo, como vários papéis são compartilhados aqui, a gente enquanto plataforma, as empresas enquanto usuário, de fazer esse bom uso. A gente cria alertas, avisos, para que as empresas mandem feedback, para que ela feche uma vaga, apareça um pop-up ali, cara, você só pode fechar se você conseguir mandar um feedback. A gente criou um selo para engajar as empresas a darem mais de 90% do feedback para elas receberem um selo na página de carreira delas. Então, essa jornada acontece dessa forma. O currículo, ele é analisado pela IA e ordenado, mas ele nunca aprova ou reprova.
quem aprova ou reprova sempre é um ser humano, assim como quem usa ou não a resposta do ChatGPT é a gente. O ChatGPT pode dar a sugestão, mas depende da gente tomar uma decisão. Respondi? Demais. E é legal tu trazer essa perspectiva, tá? No final é alguém que tá ali olhando isso, porque eu não sei se todo mundo tinha essa visibilidade por trás. Porque é o que você falou. A Gup é para facilitar os dois mundos. Os candidatos conseguirem se candidatar para as vagas e serem avaliados, e as empresas conseguirem encontrar os candidatos. E vocês trazerem velocidade, suporte, ferramenta. Então, assim, é legal ver essa jornada de bastidor para dar consciência e visibilidade para todo mundo nisso, né? Perfeito. Legal. Um ponto é, baseado nisso, vocês recebem mais de 115 mil vagas por mês, mais de 100 mil contratações por mês. São quantos anos de Gup? 10. Esse ano, 10. 10 anos de Gup. Dados vocês têm inúmeros. Números. Baseado nesses dados, a gente consegue ter uma estimativa do que tem de tendência hoje e para frente de empregabilidade, de onde as empresas investem, as principais vagas, desafios, contratações. Traz um pouco da visão que vocês conseguiram construir hoje e das tendências que podem acontecer para frente, baseado nesses dados. Porque vocês não estão falando, eu acho que... Não. Tem dado, embasamento, são 10 anos... Sei lá, quantas vagas já foram na Gup? Cara, já tiveram mais de 50 milhões de pessoas que se inscreveram na Gup. Sério? 50 milhões de pessoas. Esse é um volume de... É tipo um quarto da PEA brasileira que já se aplicou desde o começo da nossa história. A gente adoraria que tivessem sido abertas 50 milhões de vagas. Sim. Número de contratações depende do número de vagas. A gente não cria o emprego. A gente é uma plataforma para a empresa abrir a vaga e usar Mas já foram contratadas mais de 3 milhões de pessoas dentro da plataforma. Vocês têm uma calculadora? Vocês vão... Online, real time. Sério? No portal.gup.io tem uma faixinha ali que vai aumentando real time, porque esse é um número pra gente que a gente celebra. Quando a gente bateu o primeiro 1 milhão, a gente... uma super celebração, agora a gente tá na casa de 3 milhões e meio, mais ou menos. Tendências que a gente percebe por meio dos dados, né? Com esse volume de dados, assim. Primeiro que, isso não só por meio dos nossos dados, realmente estudando mercado de trabalho, empregabilidade de forma geral, você tem uma tendência grande de cada vez mais as empresas avaliarem menos pré-requisitos prontos e mais habilidades e competências. Como? Eu já falo um pouco de quais são elas e como fazer isso. Mas vou dar um exemplo, assim. Cara, antigamente uma empresa, um RH ali... Qual que seria o processo? Eu tenho uma coisa para ser feita na minha empresa, eu escrevo um job description, eu escrevo uma função, realizar a tarefa A, realizar a tarefa B, fazer não sei o quê, gerir o projeto, falar com o cliente. Escrevi uma descrição de vaga e eu procuro uma pessoa que consiga desempenhar essa descrição de vaga e faça isso no meu trabalho. Essa é a mentalidade de contratação desde a Revolução Industrial. Como que é hoje? Como que está se transformando, na verdade? Não mudou de uma forma super radical ainda. Eu tenho uma coisa para ser feita, igual eu falei, mas antes de eu pensar o que é essa coisa, quais são as habilidades para fazer essa coisa? Então para fazer essa coisa você precisa de saber ser uma boa pessoa com resolução de problemas, ter uma boa comunicação oral, ser uma pessoa que consegue influenciar outras pessoas, ser uma pessoa que consegue lidar com esse sistema, uma hard skill, por exemplo, uma competência técnica. E aí sim, com base nessas competências, nessas habilidades, quem é a melhor pessoa com as competências para as habilidades. Por que isso é uma pode parecer simples, mas por que isso é uma virada de chave? Porque cada vez mais no mundo como ele é hoje, a gente muda o tempo todo o que tem que ser feito. E se a pessoa tem a habilidade, ela consegue se adaptar, mesmo que o job description, o pré-requisito mude. Putz, cara, eu precisava de uma pessoa com comunicação oral, porque ela ia estar sempre na frente do fornecedor. Só que agora eu preciso que ela fale com o cliente. Putz. Mas ela tem a competência necessária. Independente de ser do jeito A ou do jeito B. Ela vai parar de fazer do jeito A e vai passar a fazer do jeito B. Então as empresas têm começado a olhar como eu encontro as habilidades e não necessariamente a formação. E não necessariamente o curso. E não necessariamente a experiência exata, ou a faculdade, ou o idioma. Cara, quais são as habilidades que dão esse matching, realmente?
Tem habilidades que a gente vê, e dentro da Gup, quando as pessoas se aplicam, elas escolhem quais as habilidades que elas entendem que elas têm de compatibilidade para aquela vaga. O RH, ele já descreveu a vaga pensando e marcando quais essas habilidades que ele está procurando. Isso ajuda a dar esse matching. E durante o processo de seleção, numa entrevista, por exemplo, eles deveriam fazer boas perguntas para avaliar se a pessoa tem aquela habilidade ou não. Ele avalia isso dentro do software para encontrar quem é a pessoa que tem o melhor matching de habilidades, de competências. E acho que isso aqui, assim, muda um pouco, porque a gente vê muitas pessoas falando assim, mas eu fiz exatamente o que a pessoa tá pedindo na vaga, por que eu não fui contratado? Porque talvez, como é que as pessoas podem mostrar menos o que foi feito e mais a solidez de uma habilidade que mostra que ela conseguiria fazer isso de formas diferentes. Putz, eu geri uma rede social. Putz, legal. Mas que tipo de desafios você teve gerindo uma rede social? Para mostrar que se você tiver uma outra rede social que vai ter outros desafios, você vai conseguir lidar. Não é sobre o bullet point, o ponto de gerir rede social. Então a gente vê essa mudança de mentalidade de cada vez mais buscar competências, habilidades que deem esse fit, esse matching com uma vaga específica. E isso, cara, assim, para qualquer tipo de vaga. Seja uma vaga de alto nível, seja uma vaga de perfis mais operacionais. A gente tem visto isso, as empresas tentando mudar um pouco desse shift de quebrar a vaga em habilidades, procurar as habilidades e não os pré-requisitos nas pessoas. E principalmente em habilidades soft skills, as habilidades comportamentais que a gente sempre fala. Nunca foi tão procurado flexibilidade, adaptabilidade, porque as empresas estão mudando o tempo todo. Então, eu mostrar que eu consigo me adaptar num cenário, que eu consigo receber um projeto, e se o projeto tiver que ser descontinuado e a gente virar o canhão para um outro lugar, cara, eu consigo fazer isso também. Que eu tenho inteligência emocional para conseguir lidar, porque sim, mudar de rota o tempo todo cansa a gente, me cansa também. Mas que a gente tem inteligência emocional para conseguir lidar com as coisas que vai pro jeito A, depois vai pro jeito B, e eu consigo ser curioso o suficiente para aprender alguma coisa nova e me adaptar para um cenário novo. Essas são as principais competências que as empresas estão buscando, porque a única coisa que uma das coisas que elas mais sabem é que elas vão mudar o tempo todo. Então elas precisam de pessoas que vão conseguir mudar junto com elas. Faz sentido? Total. Eu preparo muito profissionais para participarem do processo seletivo, e o que tu falou, eu sinto na pele, principalmente antes deles participarem do processo seletivo, eu falo, o jeito de ser contratado mudou. Que se conecta com isso que você está falando, que é... Antes era formação, e era super importante, era um check, né? Onde estudou, o que estudou, um check muito forte. O que já fez muito forte, mas as empresas não querem simplesmente que você... Porque o ponto que você trouxe, a empresa tem um problema. Ela tem uma demanda que ela não está conseguindo resolver. Então ele vai contratar alguém para ser a solução para essa posição, para resolver esses problemas. Só que o ponto é, a solução vai mudando. O como fazer... Gente, pensa assim, se a empresa soubesse exatamente o que fazer para resolver um problema... Já tinha feito! Já tinha feito! É duro até falar isso, assim, porque a gente sabe que pro colaborador é até mais dolorido, né? Porque, putz, assim, é mais desconfortável. Caraca, então eu tenho que estar preparado para fazer coisas diferentes? Putz, mas... exatamente aquilo que me falaram que eu ia fazer numa entrada não é exatamente o que eu vou fazer depois. E é lógico que tem casos e casos, não é? Não significa que a empresa pode ficar tirando você do que está fazendo o tempo todo e colocando em outra coisa. Mas saber lidar com um certo nível de adaptação para que essa pessoa consiga descobrir como resolver o problema, independente do jeito que a empresa pensava. Porque, cara, igual eu falei, poderia ser que o jeito pensado era comunicação com X, e na verdade com Y, era o projeto A, na verdade é o projeto B. É a melhor competência para mostrar que você é uma pessoa que consegue ir longe dentro da empresa, porque você se adapta no como, e não necessariamente a empresa te diz o como. E acho que isso vale para... lógico, em níveis de senioridade diferentes, mas começa a valer desde um profissional júnior para um profissional sênior. Sempre tem como a gente incorporar isso. Legal. Você falou das competências, né? Quais são as competências que as empresas mais estão buscando hoje, que vocês observam baseado nesses dados e as tendências para frente? Sem dúvida, todas as correlações com flexibilidade, igual eu falei, assim, mas isso eu reforço, essa primeira. Todas as correlações com flexibilidade, adaptabilidade, cara, essa é a competência número 1. É a pessoa conseguir ter flexibilidade e adaptabilidade para qualquer é muito forte, mas para diferentes níveis de contexto, de nuance, de mudanças ali.
a gente falava bastante de comunicação hoje, e essa palavra ela carrega um quê negativo, assim, eu tô escolhendo bem minhas palavras para que não seja só a competência e eu consiga trazer um pouco de contexto, tá? Mas antes a gente falava muito de comunicação e hoje a gente fala mais de influência. Uhum. Uma coisa é comunicar, outra coisa é comunicar da forma que aquela pessoa que recebeu a mensagem vai conseguir saber o que fazer com isso. A comunicação, de uma forma crua, ela é meio uma via de uma mão. E a habilidade de influenciar é como é que eu levo um contexto para uma mesma direção. Sim. Cara, e a gente hoje precisa de muito... Independente de liderança ou não, independente de ser um cargo alto ou baixo. Como eu falei, cara, eu sou um analista de redes sociais. Cara, para eu conseguir fazer a melhor campanha, eu preciso conseguir levar as pessoas de criativo, as pessoas de dados, as pessoas de copy para a mesma direção comigo, para minha campanha. Então, independente do nível, se é uma pessoa júnior, pleno, sênior, a habilidade de influenciar, que significa isso, é dar contexto, é desenhar claro o propósito, é conseguir colocar as pessoas com a mesma clareza do que tem que ser feito, é conseguir levar as pessoas do ponto A para o ponto B. A gente vê as empresas buscando bastante, que é diferente do que só comunicar por comunicar. E um terceiro ponto que eu falaria é a capacidade de aprendizado. A gente vê empresas marcando, assim, eu tô escolhendo falar de soft skills, habilidades... Em posições altas. Super. Ou só em posições altas? Não, em posições altas ela coloca uma capacidade de aprendizado ainda... Super. De formas diferentes. Curiosidade, capacidade de aprendizado. Super. E tem a ver com isso, com... nem a empresa sabe quais são as habilidades que são necessárias. Então, cara, eu vou contratar um diretor de marketing. E eu imagino que esse diretor de marketing tem que conhecer muito de inbound. Cara, mas de repente eu deveria estar fazendo mais eventos. E aí o mundo tá indo pro field, e o mundo tá indo pro offline, e essa pessoa tá super digital ainda. Então talvez seja melhor saber, sei lá, tem bons exemplos de, cara, assim, me dá um exemplo que você precisou aprender uma coisa completamente nova e fazer uma coisa completamente diferente em um mês. E aí, putz, eu não tinha nada dessa competência, eu não tinha nada desse conhecimento e consegui estudar dessa forma, fiz um bench, fiz uma referência, fui atrás, estudei esse livro, e consegui fazer esse projeto. É a capacidade de estudar alguma coisa, pegar uma referência, aprender com quem tá fazendo também, não só em teoria, mas, tipo, cara, olhar pra prática, o que os outros estão fazendo para tentar tirar 1% de aprendizado para mim e transformar isso numa ideia, numa capacidade de execução de alguma forma. Citaria esses 3 principais. Tá. O que você acha que as pessoas deveriam saber sobre a GUP e ainda não sabem? Ou tem um nível de consciência muito baixo? Boa pergunta. Acho que tem tanta coisa. Tanta coisa pra saber. Não, acho que eu diria que do lado das pessoas candidatas, a gente tem um universo muito grande de pessoas procurando emprego, que se aplicam nas vagas, que passam ou estão ainda na procura por emprego. Parênteses, aqui no Brasil a gente tem um dos maiores índices de turnover voluntário do mundo. No top 5, o que significa que aqui no Brasil as pessoas, mesmo as que estão empregadas, procuram e saem de emprego muito mais do que em outros países do mundo. Quantos por cento? Tu lembra desse dado? Não. Porcentagem eu não sei. Mas ranking top 5 mundo. Top 5 mundo. Então, isso significa que aqui a gente procura muito por emprego. Ou por desemprego, ou mesmo estando alocado e querendo uma posição diferente. A gente fica muito menos no emprego aqui no Brasil. Isso faz com que a procura, a tentativa seja muito alta. A gente já fez um bench com alguns amigos que têm plataformas de recrutamento em outros países. Nos Estados Unidos, na média, as pessoas se aplicam em 1,3 a 5 vezes em vagas diferentes por mês. Então, uma pessoa tenta se aplicar em ou 1 ou 2 vagas em um mesmo mês. Quantas tentativas são feitas por uma mesma pessoa, na média, no Brasil? 9. Então, as pessoas, por mês, se aplicam em 9 vagas diferentes. Isso significa que tem gente que se aplica 1, mas tem aquela pessoa que se aplica 50. E a média, né? A média... É que a média ser 9 é que assusta mais, né? A média é 9, enquanto a média lá fora é 1,5. Então, aqui a gente procura muito, igual eu falei, é uma consequência de uma série de características brasileiras. Nossa característica socioeconômica, cultural, uma série de consequências aqui para este dado. Mas dito isso, acho que o primeiro ponto, e aí eu já trago o que saber da GUP sobre isso, acho que o primeiro ponto tem a ver com isso que você falou, que então, assim, mudar de emprego, procurar emprego dá trabalho. Cara, dá trabalho.
se fosse fácil procurar de emprego, conseguir um emprego, né? Enfim, talvez a gente não fosse... Enquanto brasileiros tão incomodados com o Brasil. Acho que a gente quer o nosso país em um outro nível. Se fosse tão fácil assim, acho que a gente estaria muito mais realizado economicamente, culturalmente, socialmente com o nosso país. Então, assim, dá trabalho. A pessoa tem que gastar tempo em pensar nas suas competências, em escolher as melhores vagas. Cara, a gente vê vagas dos nossos clientes que, assim, tem 2.000 pessoas inscritas? Tem. Mas tem, assim, 80% das pessoas que não tem nenhuma compatibilidade. Que a pessoa, assim, se aplicou porque Tava tá aberta. tentando. E muitas vezes tem essa consequência que eu falei. Putz, cara, é um desafio socioeconômico. As pessoas estão tentando. Às vezes é um conjunto de pessoas que tá num lugar de vulnerabilidade social. Então, tá aplicando em qualquer lugar. Mas então não dá nem pra culpar a pessoa também. Então, por isso que é uma problemática grande aqui nesse contexto. Então, querendo ou não, assim, se você quer fazer um movimento ou conseguir ou se movimentar da vaga A que você tá pra vaga B, primeira coisa vai dar trabalho. Vai dar muito esforço. Você tem que pensar nas suas habilidades, pensar nas competências, escolher as melhores vagas, preparar um ótimo currículo, que também não é fácil. Lá dentro da GUP tem um campo de apresente-se e a gente incentiva as pessoas assim, conta por que você quer trabalhar lá. Cara, assim, cara, eu quero trabalhar aqui com vocês, porque... E aí você vai olhar no Google Notícias, você vai olhar nas redes sociais da empresa, porque, cara, eu tô vendo que vocês estão fazendo o movimento A ou B. E, cara, eu acompanho vocês desde sempre, eu tenho essa expectativa, eu posso agregar dessa forma, assim, conta por que você é único, porque, infelizmente, do outro lado da tela, tem uma pessoa querendo tomar a melhor decisão, eu realmente acredito que as pessoas querem tomar as melhores decisões, só que ela tem que tomar uma decisão, ela tem milhares de opções, então como é que ela toma a melhor decisão do outro lado da tela? É desafiador. E aí, dito isso, o que saber da GUP é que a gente busca cada vez mais gerar esse tipo de conhecimento agora também para essas pessoas candidatas, então... Nas nossas redes sociais, no nosso site, a gente tem feito eventos para tentar gerar conteúdos, insights e aprendizados sobre isso que a gente está falando. Como escrever um bom currículo, como escrever uma boa conquista. Cara, mas eu estou me aplicando numa vaga, sei lá, de assistente administrativo. Como é que eu explico uma conquista? E a gente tenta trazer conteúdos assim, olha, fala dessa forma, fala dessa forma, fala dessa forma. Então... Acho que a primeira coisa é a gente sabe que enquanto GUP a gente não vai resolver todos os desafios, porque igual eu falei, empregabilidade no Brasil é um problema complexo. A gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente tem tentado buscar gerar mais conhecimento, mais insights para ajudar as pessoas a terem a melhor chance possível. Porque, infelizmente, ainda é um desafio muito complexo. E para as empresas que a gente tem tentado avançar nessa jornada do recrutamento para todos os processos delas. Ainda tem a gente é muito conhecido pelo produto de recrutamento, então a gente tem cada vez mais trazido ali o sucesso que a gente dá com a nossa solução de treinamento, de engajamento, de gestão de metas, de performance das empresas. Cara, muito legal. Primeiro, parabenizar vocês, assim, como eu falei aqui antes do episódio começar, vocês criaram um mercado, né? Vocês, assim, criaram um novo mercado dentro do mercado de trabalho aqui no Brasil, aquilo que vocês fizeram. E o legal é que isso está nitidamente conectado com o propósito de vocês, né? Não é sobre tecnologia, não são os 50 milhões, são os 3 milhões contratados, as pessoas impactadas, as empresas aceleradas em relação a isso, porque no final, como você trouxe no começo, é tudo sobre pessoas, né? Sim. Tudo sobre gente. Então, eu queria que você deixasse uma última mensagem, assim, porque eu falo agora da GUP, mas... Guilherme, quando você olha para esse contexto de hoje, o mundo que a gente tem vivido, o mercado que a gente tem tido, eu me assustei com esses 9 vezes. A minha cabeça veio, poxa, será que as empresas estão conseguindo ser tão atrativas para quem já está lá dentro? Porque se tem tanta gente querendo mudar de aplicação, é porque talvez as pessoas não estão tão felizes assim dentro das empresas. Esse é um prisma. E é um prisma justíssimo. Para a gente olhar. Outro prisma é, poxa... Como os profissionais começam a olhar também mais para eles e entenderem o que eles podem melhorar dentro das empresas. Para que a felicidade deles também seja mais conectada com eles e eles buscando esse protagonismo. Então tem os dois pontos aqui. E o que você falou de necessidade básica e econômica, política social, enfim. Tem vários pontos sobre isso. Mas uma mensagem que Guilherme gostaria de deixar para quem ficou até agora com a gente nesse episódio, baseado na tua experiência, vivência, dados, números, enfim. Eu vou falar uma mensagem com a palavra que você falou, Rodrigo, que pode parecer meio clichê também, mas vou nessa linha aqui. Que assim, a gente tem tanto conhecimento hoje em dia
Há 10 anos atrás, o desafio era ter o conhecimento. Por isso que Inbound cresceu tanto há 10 anos atrás, porque era produzir conteúdo. Hoje, com o ChatGPT, o conhecimento está na nossa mão. Não é mais sobre ter o acesso do conhecimento ou não, é ter a informação ou não. Hoje, eu acho que o que mais faz diferença é o que a gente faz com esse conhecimento. É o protagonismo com essa informação que está na palma da nossa mão. Cara, qualquer empresa consegue avaliar qualquer concorrente, todos os problemas que ela tem, entender se ela está com o melhor ponto médio de salário ou não. Assim, dá para pensar em qualquer problema de uma forma que a resposta, o conhecimento por trás seja muito acessível. Então, acho que o que mais faz diferença é o que a gente faz com essa informação. E aí, realmente, essa palavra de protagonismo, tanto do ponto de vista das empresas, como do ponto de vista das pessoas candidatas, da carreira delas. Cara, a gente vê... Hoje o mundo tá tão polarizado em tanta coisa, né? Tem discussões políticas, sociais, que são tão extremas, assim. De um lado, cara, você tem que ser completamente assim, ou você vai ser completamente assado. E eu acho que isso, quando as discussões são tão polarizadas, a gente muitas vezes fica num meio estagnado, meio travado, meio com medo de agir, sabe? Putz, tô numa discussão que, por um lado, tá tudo que o Trump tá fazendo lá fora. Por outro lado, eu não sei o que eu faço diferente na minha empresa. Então, assim, acho que o único caminho que eu vejo é a gente, enquanto empresa, enquanto pessoas candidatas, assumirmos lugares de cada vez mais protagonismo. A gente já falou isso para os nossos clientes, assim. Você tem um desafio de contratar pessoas que não têm habilidade A, B e C, porque você não está achando pessoas nessa habilidade, então você tem que treinar. Você não tem o que fazer. Ou a gente vai ficar reclamando porque as pessoas não estão sendo mais bem formadas no colégio e porque tem um problema de formação de base, ou as empresas vão ser protagonistas e vão ser um asset social de educação, porque, cara, as pessoas talvez estejam menos formadas na hora de entrar no mercado de trabalho. Então, protagonismo, vai ter que treinar as pessoas, paciência. Ou vai reclamar ou vai treinar. Então, treina. Mas eu preciso dessa pessoa para ontem. Cara, então vai ter que abrir a vaga antes. Então vai ter que abrir a vaga antes, preparar antes e prever antes o turnover para conseguir se prevenir. E para as pessoas, acho que é a mesma coisa, assim. É um super desafio de... A gente tá discutindo empregabilidade aqui, mas, sem dúvida, ainda é a minoria que assume esse lugar de protagonismo. Então, eu vou fazer diferente. Então, eu vou ir no evento. Então, eu vou fazer um networking. Então, eu vou descrever melhor do que qualquer um o meu currículo. Eu vou me preparar para uma entrevista, porque talvez eu esteja conseguindo poucas. Mas quando eu conseguir uma entrevista, eu vou fazer uma entrevista, assim, sensacional. A vaga vai ser minha. A vaga vai ser minha. Eu sei exatamente as competências que a empresa está buscando. Eu sei os valores da cultura. Eu preparei as melhores respostas que dão as minhas histórias que respondem esses valores, essas habilidades. E eu vou arregaçar quando chegar essa hora. Então, sempre tem um ângulo. E eu sei, assim, meio otimista, talvez, assim, tentar falar de uma forma positiva. Eu realmente acredito nessa inteligência positiva, o quanto a gente pensar positivamente nos move cada vez mais para a melhor chance de fazer as coisas darem certo. Mas eu acho que tudo passa pelas empresas, pelas pessoas, por nós que somos empresários do nosso negócio, mas somos funcionários também das nossas próprias empresas, sermos protagonistas para tentar fazer a diferença. E eu acho que de pouquinho em pouquinho, não é a empresa ou a pessoa, a sociedade fica um pouco melhor. Legal. E como é que as pessoas acompanham todo esse conhecimento que você tem? Tu chega a publicar algum tipo de conteúdo? Usa LinkedIn para isso? Não usa? Uso pouco, mas quando eu uso pelas redes da Gup. Então, se legal. seguir e acompanhar as redes da Gup, eu acho que no LinkedIn, se pesquisar por Gup, no Instagram, se pesquisar por Gup, a gente tem muitas newsletters, muito conteúdo, tem um blog só para pessoas candidatas, tem um blog só para RHs. Então, se pesquisar Gup Blog, empresas, Gup Blog, empregos, vai encontrar também. A gente tem bastante conhecimento e está sempre tentando dividir e compartilhar esse conhecimento. Sensacional. Obrigado, tá? Por ter vindo, por ter tido toda essa troca e ter trazido a tua história, o teu conhecimento e a visão de futuro, como você trouxe aqui, foi especial pra gente. Obrigado pelo convite. Espero que tenha agregado e parabéns pelo trabalho também de dividir várias histórias além da sua, que são super inspiradoras. Sensacional. E eu quero parabenizar você também, ter ficado com a gente até aqui nesse episódio, porque é impossível, depois de você ouvir tudo isso, tu continuar com as mesmas atitudes, ter os mesmos comportamentos, sabendo se você trabalha numa empresa, o que você como empresa pode
acelerar de resultado, de processo, utilizando tecnologia, como a Gup, por exemplo, ou se você é um profissional, o quanto que você tem que entender da jornada para que você tenha o seu resultado. O ponto legal, Guilherme, é que no meu livro, O Profissional que as Empresas Precisam, eu falo que uma carreira de sucesso, ou uma empresa de sucesso, ela consegue conectar 3 pontos chaves. Um propósito forte, um protagonismo claro e uma performance alta. Então, se você quer ser um profissional que as empresas precisam, você tem que entender isso. E empresas, deixem cada vez mais claro o profissional que vocês estão buscando e precisando, tanto para quem está dentro, quanto para quem ainda quer entrar na empresa que você trabalha. Então, o meu desejo é, siga aqui esses blogs que o Guilherme comentou sobre a Gup. Eu vou colocar os links aqui abaixo na descrição do episódio também. E me acompanhe lá no Instagram, @RodrigoBarbosag. Lá eu posto conteúdos diários para acelerar você e a tua carreira. E eu te espero no próximo episódio, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Até o próximo.